Então, nesse vídeo eu quero fazer com vocês alguns exemplos que estão no livro didático. Vou fazer algumas alternativas aqui e as demais vocês tentem fazer, tá? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui está na página 5 do livro e ele diz o seguinte, exemplo número 1. A figura 1.12, esta figura que está aqui, é constituída de 9 quadrados congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Decidir se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Então, aqui está essa figura. São 9 quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados são congruentes, então todos os lados aqui têm a mesma medida, todos são quadrados, ângulos a 90 graus. Muito bem, vamos fazer alguns? Então vamos começar aqui pela letra A, fazer esta aqui primeiro. Letra A. Então diz o seguinte, AB, o vetor AB, ele é igual ao vetor OF. Dois vetores, nós já vimos, dois vetores são iguais se eles têm a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo. Então vamos olhar aqui. Quem que seria o vetor AB, né? O vetor AB, ele está aqui, ó, seria este vetor aqui, vetor AB, deste ponto até aqui, origem em A, extremidade em B. E o vetor OF está aqui, tem origem no ponto O e extremidade no ponto F. Bom, eles têm a mesma direção? Sim, tem a mesma direção, porque aqui são todos quadrados, né? E então este lado aqui acaba sendo paralelo a este lado, então as retas suportes, os dois são paralelas, então eles têm a mesma direção. O mesmo sentido também, apontando para a direita, no caso, e eles também têm o mesmo comprimento, porque aqui está dizendo que esses quadrados são congruentes, né? Então, este lado AB, ele tem a mesma medida que este lado aqui, OF. Então, esses dois vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, então, portanto, eles são iguais. Então, a letra A, ela é verdadeira. A letra A é verdadeira. Muito bem, vamos fazer outro. Vamos fazer aí a letra E. A letra E. Aqui. Vamos fazer aqui embaixo, já. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Aqui. A letra E diz o seguinte, o vetor DE ele é igual ao menos ED. Vetor DE é igual a menos ED. Bom, vamos procurar quem que é, onde está o vetor DE. Né? Deixa eu apagar estes aqui. O vetor DE, ele estaria aqui, ó. Vetor DE, ele tem origem no ponto D e extremidade no ponto E. Assim. E o vetor menos ED, bom, vamos olhar primeiro quem que seria simplesmente o vetor ED, tá? Esqueçam por enquanto o menos. O vetor ED, fazer ele de vermelho, o vetor ED, ele estaria aqui, ó. Origem em E extremidade em D. Então, no caso, ele teria a mesma direção do vetor DE, né? O vetor azul e o vetor vermelho têm a mesma direção, porém, por enquanto, eles são em sentidos contrários. Só que aqui ele coloca menos ED, né? Então, se eu fizer isso aqui agora, se eu fizer menos o vetor ED, isso aqui é como se eu estivesse dizendo para vocês assim, olha, esse menos aqui é para te pegar o oposto do vetor ED. E nós já vimos esse conceito, né? O oposto do vetor seria um vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas sentido contrário. E para a gente inverter o sentido aqui deste vetor ED, basta eu trocar o que é origem vira extremidade, o que é extremidade vira origem. Então o vetor menos ED seria o vetor, inverte isso aqui, vai ficar o vetor DE. Então é como se pegasse esse vetorzinho vermelho aqui e simplesmente invertesse aqui o sentido dele, né? E aí ele vai ter o mesmo sentido, mesma direção, mesmo comprimento que o vetor D. Então menos ED é igual a D verdadeiro, né? Então, verdadeiro. Deixa eu fazer D verde para a gente não confundir. Aqui é verdadeiro e aqui também é verdadeiro. Muito bem, vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora a letra, pode ser a letra H, que fala sobre paralelismo. Então, letra H. Vamos ver. Então, deixa eu apagar isso aqui. Letra H, AC, o vetor AC é paralelo ao vetor HI. Então, vamos lá. O vetor AC, ele está aqui. Vetor AC. E está dizendo que é paralelo ao vetor HI. HI é a origem em H e extremidade em I. Tá? Tome muito cuidado com a ordem, né? A ordem aqui importa. Lembre que é diferente lá na geometria plana, quando você trabalhava com um segmento, pegava-se um segmento de reta que era, por exemplo, segmento de reta AB. Né?
quando a gente trabalha com segmento, tu dizer que o segmento AB é igual ao segmento BA. Beleza, isso é verdade. Agora, quando a gente trabalha com vetor AB ele acaba sendo diferente do vetor BA, né? Porque muda o sentido, tá? Então tome cuidado com isso. Então é importante quando a gente for desenhar eles, a gente tome cuidado. O que é origem e o que é extremidade. Muito bem, então o AC ele é paralelo ao vetor HI. Bom, para ser paralelo, eles têm que ter, no caso, a mesma direção, né? E observem que, nesse caso, eles têm a mesma direção. Se a gente traçar aqui as retas suportes aqui, deixa eu fazer pontilhado, a reta suporte aqui desse vetor AC estaria aqui, reta suporte do vetor HI estaria aqui, né? Como pela construção da figura aqui, esses quadrados congruentes, né? Então, essas duas retas são paralelas, então, portanto, esses dois vetores também são paralelos, né? Observem que eles aqui, eles têm sentidos contrários, tem módulos diferentes, mas isso não importa, né, na relação de paralelismo. Então, esses dois vetores aqui são paralelos, porque a reta suporte deles, as retas suportes deles são paralelas, né? Então, é verdadeiro. Muito bem, vamos fazer mais uma. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver, vamos fazer a letra O, pode ser. Letra O. Aqui. Então, a letra O está dizendo para a gente que o vetor PN é perpendicular ao vetor AM. Então, vamos testar. Vetor PN está aqui, é perpendicular ao vetor AM. O vetor AM, eu vou fazer de vermelho o vetor AM, tá? Estaria aqui o vetor AM. Bom, essa relação aqui, perpendicular, ortogonal no caso, né, a gente chamou de ortogonalidade, né? Essa relação de ortogonalidade, a gente deveria verificar o ângulo entre esses dois vetores. E lembre que o ângulo a gente trabalha com representantes dos vetores. Então aqui do jeito que eu desenhei, eles não estão se tocando, mas a gente pode pegar um representante de um deles e aproximar, né? Notem que se eu pegar assim, ó, vou pegar aqui o vetor AM e vou pegar um representante do vetor AM e posicionar na origem do vetor PN. Assim, coincidir a origem deles, né? Como eu comentei antes, era assim que a gente faz para medir ângulo entre dois vetores. Então, vetor PN, e aqui estaria um representante do vetor AM, que seria o vetor PH. Né? Observem que do jeito que eu escrevi aqui, desenhei, eu estou dizendo para vocês assim, aqui o vetor AM, ele é igual ao vetor PH. Então, o vetor PH é um representante do vetor AM. Tá? Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e tem o mesmo comprimento. Né? Ambos são, aqui no caso, a diagonal desses quadrados. Né? Muito bem, e agora eles são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus? Bom, olha só, a gente sabe que isso aqui são quadrados. Esse vetor PN aqui, ele é exatamente uma diagonal do quadrado, né? E lá pela geometria plana a gente sabe que a diagonal de um quadrado divide o ângulo 90 graus em um ângulo exatamente na metade, né? Quer dizer, a diagonal de um quadrado é exatamente a bissetriz, né? do ângulo. Então, esse ângulo que está aqui, ó, se tudo isso aqui é 90, esse ângulo que está aqui seria de 45 graus. E esse ângulo que está aqui, nós temos aqui essa diagonal, PH, também divide esse ângulo 90 graus pela metade. Então, esse ângulo que está aqui embaixo também é de 45 graus. Então, o ângulo entre o vetor PN e o vetor PH acaba sendo de 90 graus, né? Então, quer dizer que esses dois vetores têm, então, formam um ângulo de 90 graus e, portanto, eles são ortogonais. Então, quer dizer que o vetor AN e o vetor AM são ortogonais. Então, isso é verdade. Vamos escrever aqui. Portanto, PN, vetor PN, é ortogonal ao vetor AM. Ou seja, é verdadeira, né? Então, a letra A é verdadeira, a letra I é verdadeira, a letra H é verdadeira, a letra O é verdadeira. Meu Deus, é tudo verdadeiro até agora. Fazer mais uma, vamos ver se dá falso. Fazer a letra... Pode ser a letra T. A letra T, a última. Então, a letra T. Então, a letra T diz assim... o módulo, tomem cuidado agora, isso aqui já não é... O que está aqui dentro é vetor. Quando eu coloquei essas duas barras em volta, isso aqui virou um número real. Isso aqui é um número agora. Então, o módulo do vetor AM, ou seja, o comprimento do vetor AM, é igual ao comprimento, ao módulo do vetor BL. Vamos lá, deixa eu apagar isso. Então, o vetor AM, ele está aqui.
Até tinha desenhado antes. A M está aqui. E o BL está aqui. Ih, vai dar verdadeiro isso aqui de novo, né? BL está aqui. Eles têm o mesmo módulo, o mesmo comprimento? Olha, os dois são a diagonal do quadrado, né? O AM é essa diagonal aqui e o BL é esta outra diagonal do quadrado. E um quadrado a gente sabe que as diagonais elas são congruentes, né? Elas têm a mesma medida. Então, é claro que então, esse comprimento aqui, AM, é igual ao comprimento BL. Então, exato, eles têm o mesmo módulo. Então, é verdadeiro também. Deu tudo verdadeiro nesses exemplos aqui que eu fiz, né? Testem aí para os outros, talvez algum deles aí vai dar falso. Certamente algum deles vai dar falso. Ok? Então, muito bem. Então, o comprimento dos dois aqui, eles têm o mesmo módulo, né? Então, isso aí é verdadeiro. Ok? Bom, fiz esses aí, então eu vou deixar os demais vocês tentem fazer, tá? No livro, logo abaixo aqui deste exemplo 1 aqui, logo abaixo vocês já vão ter a resposta, tá? As respostas aqui deste verdadeiro ou falso. Tentem fazer para as demais.